Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com o psicanalista Luiz Cláudio, que vai falar para nós sobre como lidar com as emoções. Boa noite, Luiz Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, é um prazer estar novamente aqui com você. Luiz Cláudio, hoje nós vamos falar sobre como lidar com as emoções. E as pessoas, para serem consideradas ou ditas equilibradas, elas têm que saber lidar com as suas emoções? É importante porque uma pessoa equilibrada, uma pessoa que saiba lidar com as emoções que ela tem no dia a dia, tristeza, alegria, raiva, serenidade, ódio, amor, frustrações, decepções, tristezas, enfim, tudo aquilo que ela lida no dia a dia. A pessoa que tem ciúmes demais, então tudo isso é importante para que ela possa ter uma vida saudável, uma saúde mental saudável. Ou seja, aí é um leque de emoções que podem ser tanto boas quanto ruins. E o que seria mais difícil de um ser humano lidar? Tem emoções que são fáceis da pessoa lidar com ela, mas quais são as mais difíceis? Normalmente a gente tem visto que as mais difíceis têm sido com a raiva e o ódio. A raiva e o ódio. A raiva e o ódio. Eu englobo aqui nesse meio a tristeza. Porque a pessoa, quando ela está triste, ela se sente uma pessoa totalmente desmotivada. Ela não tem motivação para nada. Ela se sente aquela, nós falamos até um dia aqui da síndrome de Ollie, né? Ó vida, ó céus, nada tá bom para ela. Nada para ela tá agradável. Por que que eu acordei? Por que o dia está assim? Por que tem sol? Tem aquela situação, tem um IP maravilhoso, florido, aquela coisa, né? Tem a pessoa olha e fala, poxa, mas faz muita sujeira, né? O outro olha e fala, olha que bom, esse IP, que lindo, olha quantas flores. Então mesmo tem no chão ele fica colorido. Isso. E outro fala, mas olha que sujeira. Então ficam admirados, olhando, prestando atenção nas situações. A pessoa que tem normalmente essas duas situações, dois contrastes, né? Porque tem a situação da tristeza, por exemplo, com a alegria. Como é que a gente lida com isso? Existem momentos durante o dia que nós lidamos com isso toda hora. Tem momentos de tristeza, né? Isso a gente compara até numa questão que a gente chama lá na psicanálise, a questão da infância. A gente tem aquele momento que a criança tem quando ela chora e quer ser alimentada, quer mamar, ou quando ela chora porque ela fez a sujeira na fralda e tal. Então é a tristeza, algo está incomodando, algo não está bem, e aquilo deixa ela incomodar. E aí o momento de alegria, aquele momento de euforia, né? Que chorou, foi, e aí vem a mãe e dá o seio para a criança, e ela amamenta, e ela fica contente, porque, né, então são os momentos de euforia, troca a fralda, né, passa o talquinho, dá o colo, e então todas essas coisas já aprendemos desde a infância. Quando não temos muitas vezes isso, o que acontece quando a pessoa se torna adulta? Ela vai acabar tendo uma emoção desequilibrada, ela não vai saber lidar com isso, e aí vai passar para o ódio, e com relação ao amor. Então ela não vai saber, ou ela ama demais, tem pessoas que ou amam demais, e a gente escuta falar de crimes passionais, né, de pessoas que cometeram crimes passionais, eu amava demais a pessoa e cometi um crime passional. Não, a pessoa tem um problema, tem uma disfunção ali, tem um problema que ela precisa buscar uma ajuda, um tratamento, porque ela não realmente sabe lidar com o ódio e com o amor. Outra situação é a raiva e a serenidade. Tem pessoas que você vê e fala assim, poxa, aquela expressão, tem uma paciência de Jó. É verdade. Né? Tem gente que fala, tem uma paciência de Jó. Aquela pessoa que tudo que você fala com ela está tudo bem, ela vive zen. E tem aquelas pessoas que já explodem, que é uma coisa assim, o temperamento sanguíneo, que explode por qualquer coisinha. Né? Nós estávamos falando do IP. Caiu a folha, já explodiu. Poxa, acabei de varrer a calçada e já caiu folha, caiu flor de novo. Vai lá e corta. Vai lá e corta o pé de IP. Então isso, a pessoa tem que saber, tem que estar equilibrada. Você falou da questão da infância e a gente sabe que nós preparamos os filhos para o mundo. Faz parte dessa preparação
dos nossos filhos e filhas, com que eles saibam lidar com as suas emoções, mas principalmente com as ditas emoções negativas, por exemplo, frustrações, saber receber um não se desmotivar no momento que fechar uma porta. Né? Ontem eu assisti eu vi uma informação que a pessoa batia em 10 portas para abrir 2. Tem gente que bate na primeira, fechou, ela já desmotiva. Nós temos, quanto pais, que preparar os nossos filhos para que eles saibam lidar com as emoções e não chegar nesse ponto que você falou, que ela vai chegar na idade adulta e ela não vai saber e vai ser uma pessoa desequilibrada? Normalmente o correto é isso. Né? O correto é isso. Que se você pegar uma criança e começa a lidar, você já viu cenas assim, nós já vimos N cenas assim, você vai ao supermercado e vê aquela criança que quer um salgadinho, o pai fala que não, a mãe fala que não, e aí ela se joga no chão. Deita, rola, grita, o mercado todo, ela está chamando atenção para ela. Né? E aí você pega e você tem que tomar uma atitude. Ali é o momento que tem que ser tomada uma atitude. Lógico que para o pai ele está constrangido, a mãe está constrangida, ela não queria chegar naquela situação. Ela já saiu de casa, já avisou para a criança, nós vamos comprar isso, você não vai comprar isso. E a criança fala, tá bom. A criança, tá bom, tá jóia. Chega lá no mercado, ela faz exatamente o contrário. E aí, o adulto, ele não tem o controle. Ele chega lá, aí quer se livrar ao máximo daquilo, vai lá e pega. Ou então, eu já vi situações, ou nós já presenciamos várias situações no mercado, aquele pai que pega pro braço e arrasta a criança. Vai embora e faz aquele show. A criança está, vou usar uma expressão aqui que a gente usa na psicanálise, é folgoso para a criança. Aquilo ela está no auge. Eu sou o artista da história. Eu chamei atenção para mim. Eu não consegui o salgado, mas eu consegui chamar atenção para mim. Ela dominou completamente a situação. Né? Dominou completamente. Ali é o limite que você colocou aqui, né? Que a gente tem que colocar o não. Olha, não e acabou. Você vai ficar aqui esperneando, você vai ficar chorando, você vai ficar aqui, que eu estou indo embora e não vou te comprar. Não é ruim fazer isso. A pessoa não tem que ter vergonha de fazer isso. E as pessoas que estão à volta não tem que recriminar também quando o pai e a mãe chegam ali e estão colocando um limite. Porque aquilo é necessário. E aí ela vai aprender a lidar com a frustração. Um vendedor, né? Eu sempre digo que o vendedor ele já sai de casa para trabalhar com o não. O não ele já tem. Ele já tem. Nós já temos o não da vida. O que a gente faz? A gente tem que correr atrás do sim. Então eu tenho que correr atrás todo dia do sim. Porque o não eu já tenho. E quando as pessoas chegam no teu consultório para tratar esses tipos de sentimentos, o que é mais comum chegar para você? E quando você começa a diagnosticar, você chega lá na origem, e muitas vezes essa questão de educação na infância? É que a gente fala, cada caso é um caso. Normalmente, a gente vê assim, tem situações que foram desencadeadas por um problema, às vezes na adolescência, às vezes um problema no decorrer da vida, a pessoa passou por um trauma grande, passou por uma separação, passou por uma perda, passou por um acidente, várias situações. Mas, normalmente, o que engloba realmente é aquilo que a gente fala do complexo de Édipo lá atrás. Né? Freud colocava que o problema todo está ali numa questão do Édipo na infância. Que é aquela família, considerada família tradicional, do filho que olha para a mãe como seu objeto, que quando ela nasce eles são um só, ele não entende que o seio da mãe, por exemplo, é apenas um lugar que vai trazer para ele o alimento. Ele entende que aquilo ali faz parte dele. Os dois são um só. E aí ele vai crescendo. É a conexão dele com a mãe. É a conexão dele com a mãe. De repente tem um intruso, que é o pai. Né? É o pai. Então existem situações e aí começa essa disputa sadia que tem que haver na infância, que na verdade a criança olha para a mãe, ela é o primeiro objeto de desejo dele, não que ele tenha um desejo fantasioso, mas o objeto de desejo de satisfação pessoal que completa aquele ser. E aí então existe essa questão de você então saber lidar com a tristeza, que você sabe quando você descobre que a sua mãe não é o seu objeto, ela é apenas uma parte de você. E você tem um pai. E aí existe essa situação, porque o pai é o teu rival.
E de repente, quando você entende tudo isso, então você começa a entender as emoções da sua vida. Aí você começa a lidar com a tristeza, com a alegria, e aí você começa, o filho, com o passar dos anos, ele começa então a se espelhar na figura paterna. E aí existem várias outras situações. Aí ele começa a entender o ódio e o amor, porque ao mesmo tempo que ele sente ódio do pai, ele sente amor. Ódio porque ele tomou o objeto de desejo, mas ao mesmo tempo ele ama. E aí a questão da frustração, poxa, esse objeto não é meu. Então tudo isso é a lida do dia a dia. O ciúme começa ali. E no consultório a gente acaba descobrindo várias situações, e aí a gente chama de ressignificar. Nós ressignificamos tudo isso, e aí as pessoas então vão lembrar dos problemas, vão lembrar dos traumas, vão lembrar das situações, vão, mas elas vão olhar de forma diferente. Tudo passa por você se conhecer, né? E a partir daí você conseguir lidar com aquilo que faz parte de você, que são as suas próprias emoções. Luiz Cláudio, muito obrigado por essa entrevista, mais uma vez aqui conosco, e espero estarmos em breve conversando novamente. Eu que agradeço, Marcos, agradeço o telespectador, né? Muito obrigado por mais essa oportunidade. O Pauta em Debate volta já já.